Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de conjunto dos números inteiros. Nessa primeira aula, nós vamos falar da introdução desse conjunto numérico. Conjunto dos números inteiros. Os números inteiros são formados por números positivos e negativos. O conjunto dos números inteiros é indicado por um Z. Esse Z vem da palavra zal, que significa números. O conjunto dos números inteiros, gente, ele é infinito, tanto para a direita como para a esquerda. Quando eu digo para a direita, tanto os números positivos quanto os números negativos. Então, é infinito da mesma forma dos números naturais. A diferença para os números naturais é que os números naturais têm um início, que é zero. Já os números inteiros não têm início e nem final. O conjunto dos números inteiros, isso é infinito, como dissemos, e pode ser representado da seguinte maneira. Então, aqui nós temos infinitos números e temos o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, nós podemos observar que à direita do zero os números são positivos. E à esquerda do zero os números são negativos. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados do sinal negativo. Esse menos aqui é obrigatório que o número negativo venha com o sinal negativo. Já os números positivos podem vir ou não acompanhado de sinal de mais, não é isso? Você pode observar aqui que nós representamos aqui o 1, o 2 e o 3. Mas não teria nada se eu tivesse colocado, ao invés de 1, eu tivesse colocado mais 1, mais 2, mais 3. Isso por quê? Porque quando o número é positivo, eu posso colocar esse sinal aqui de positivo ou posso deixar ele sem o sinal, porque já se subentende que ele é positivo. Porém, os números negativos, eu sou obrigado a colocar o sinalzinho de negativo. Certo? Não vamos esquecer desses pequenos detalhes. O zero é um número neutro. Ou seja, o que quer dizer um número neutro? O zero nem é positivo, nem é negativo. O zero é apenas zero. Ele é neutro. O conjunto dos números naturais, que nós já estudamos anteriormente, está dentro do conjunto dos números inteiros. E por isso dizemos que os naturais estão contidos nos números inteiros. Se a gente for observar aqui, os números inteiros positivos são os números naturais. Então, o conjunto dos números naturais. Os positivos, os inteiros positivos, são o conjunto dos números naturais. Então, ele está dentro do conjunto dos inteiros. E por isso podemos dizer ainda que todo número natural também é um número inteiro, certo? Podemos até fazer aqui um conjuntozinho aqui, dizendo que esse conjunto aqui é o conjunto dos números naturais. E podemos ainda dizer, com um conjunto maior aqui, conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números naturais são quem? A gente pode colocar ali os números positivos, o 0, o 1, o 2. E aqui nos inteiros nós vamos colocar quem? A parte negativa, menos 3, menos 2, menos 1. E aí o que você observa? Sabendo que tudo isso daqui é um número inteiro, nós podemos concluir que os naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros. Logo,
todo número natural, se está dentro desse conjunto azul, todo número natural também é inteiro, certo? Então vamos avançar um pouquinho. E tem dizendo o seguinte: todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor. Lembrem-se que nos números naturais, o zero não tem antecessor. Isso nos números naturais. Já aqui nos números inteiros, todos os números têm o antecessor, ou seja, aquele que vem antes, e o sucessor, aquele que vem depois, certo? Exemplo, se eu tivesse aqui o 8, quem é o sucessor de 8 e o antecessor de 8? Bom, o antecessor de 8, todo mundo sabe que é o 7, e o sucessor, o 9. É normal ter confusão na hora de resolver antecessor e sucessor de números negativos. Por quê? Porque ele dá a sensação de inverso, não é isso? Bora lá? Como é que fica aqui então? Quem é o antecessor de menos 7? Aí você diz menos 6. Não é assim, pessoal. O menos 7, o antecessor dele é menos 8. E o sucessor de menos 7 é menos 6. Por quê? Porque na contagem dos negativos, olha aqui o que acontece, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, ou seja, ele vai decrescendo, né? Ó, menos 8, menos 7, menos 6. Então você tem que ter atenção nesse detalhe. Podemos pegar aqui mais um exemplo? Vamos colocar aqui e encontrar o sucessor e antecessor de menos 2. Olha lá, quem é que vem antes do menos 2? Antes do menos 2 está aqui, ó, é o menos 3. Então vamos colocar aqui o menos 3. E o sucessor é o menos 1. Então é bem perceptível aqui quando a gente observa a reta numérica. E essa reta numérica vai ser uma ferramenta importante para que a gente consiga entender melhor esse assunto, certo? Vamos avançar então mais um pouquinho. Os números inteiros podem ser representados por pontos na reta, né? Como eu coloquei aqui nessa reta, coloquei no formato de uma régua para que a gente possa observar alguns detalhes. Vamos lá. Nessa representação, a distância entre os dois números consecutivos é sempre a mesma. O que eu quero que você entenda? Que a distância deste número aqui de 1 para 2 é a mesma distância de 2 para 3. Como nós estamos aqui com a régua, então aqui é como se fosse 1 centímetro para cada. Ó. 1 centímetro de distância para cada. O que eu quero que você entenda é que a distância de 1 para 2 não pode ser 2 centímetros e a distância de 2 para 3, 1 centímetro, né? Essa distância não podem ser diferentes, certo? Então, para fazer uma reta numérica bem feita, nós temos que usar uma régua ou qualquer outro instrumento que me dê as mesmas medidas. Tá ok? Os números que estão a uma mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. Então vamos aqui, se eu pegar aqui a distância do 0 até o 3, o que acontece aqui? Do 0 até o 3, nós temos 3 unidades, né? Uma, duas, três. 3 unidades. Se eu pegar a distância aqui do 0 até o menos 3, vamos observar também que temos 3 unidades. Então, o que acontece? O oposto de 3, ó, aqui, o oposto de 3 é 3 negativo, certo? Por quê? Porque eles estão à mesma distância. Então, quando eles estão à mesma distância, nós dizemos que um é o oposto do outro, tá ok? Agora, vamos falar de módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Observe a reta numérica novamente. Se eu pegar aqui a distância de 0
até 4, né? Nós temos o que? Uma distância de 4 unidades. Vou botar U de unidade. E se eu pegar a distância de 0 até menos 4, eu continuo tendo 4 unidades de distância. Pessoal, entenda o seguinte, distância não pode ser negativo. Imagina o seguinte, que você está fazendo uma caminhada, vai caminhando, aí a pessoa te pergunta, e aí, quanto que você já caminhou? Você já caminhou quantos metros? Você vai dizer 200 metros, 300 metros. E você nunca vai dizer, eu já caminhei aqui menos 20 metros. Eu já caminhei 50 metros negativos. Isso não existe, gente. Distância não existe negativo. Distância só é positivo. Então, você tem que ter a ideia de que quando se falar em distância, quando se falar em módulo ou valor absoluto, não existe valores negativos, ou seja, é sempre positivo o nosso resultado. A distância de um número inteiro até zero é chamado de módulo ou valor absoluto. E representa-se por duas barrinhas aqui, essas duas barrinhas. Como, por exemplo, o módulo de menos 9, né, é 9. Então, a gente pode colocar aqui, vou até colocar aqui, módulo de menos 9 é igual a 9. Ou seja, porque quando eu estou falando em módulo, eu quero saber a distância. E não existe distância negativa. Então, quando uma questão falar em módulo ou valor absoluto, você sabe que independente do valor que estiver dentro do módulo, a resposta sempre vai ser positiva. Por exemplo, o módulo de 10 é igual a 10. Ou o módulo de menos 10 é igual a 10. O módulo de um número é apenas um número sem sinal. Ele é sempre um valor positivo, porque indica distância. Professor, o módulo de um número e oposto é a mesma coisa? Ótima pergunta, Zé Cícero. Não vamos confundir oposto com módulo. Módulo está se referindo à distância, certo? Ele quer saber qual é a distância que existe de um número para o outro. Por exemplo, o módulo de 4 é igual a 4. Por quê? Porque eu quero saber qual é a distância, não é isso? Desse número. Distância. O módulo de menos 4, né? Qual é a distância desse menos 4 até o zero? Ele anda 1, 2, 3, 4 casas, 4 unidades. Então, ele é 4 também. Agora, oposto de um número é aquele número que tem a mesma distância do outro. Então, eu não quero saber qual é a distância de 0 até 4. Por exemplo, o oposto de 4 é... Agora, presta atenção. Oposto, eu quero saber quem é que tem a mesma distância do 0 até o 4. Quem tem a mesma distância do 0 até o 4 é o 0 até o menos 4. Então, o oposto de 4 é menos 4. Então, são duas coisas diferentes. Distância, eu quero saber qual é a distância. E, no oposto, eu quero saber quem tem a mesma distância. Então, são coisas diferentes, tá ok? Vamos lá prosseguir o nosso assunto.